Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um videocast da Afia Ped Papers, o canal onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou uma das editoras e hoje eu trouxe mais um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria para a gente conversar. Este é o documento científico do Departamento de Hematologia e Hemoterapia, foi divulgado ano passado, em 2024, e vai fazer uma revisão sobre PTI, cujo nome atual é trombocitopenia imune primária. Então vamos lá! Pessoal, esse documento aqui começa com uma introdução e epidemiologia da PTI, para a gente entender melhor onde é que nós estamos localizados aqui nesta doença que é tão comum. Estamos cansados de ver PTI na pediatria. Então, a presença de sangramento ou de sinais clínicos associados a eventos hemorrágicos no exame físico é um achado realmente muito comum na rotina do pediatra. Na infância, as causas que determinam essas manifestações são, na maioria das vezes, relacionadas aos traumas que criança bate a perna toda hora, né? E é muito comum isso nas crianças, principalmente nos membros inferiores. No entanto, outras etiologias podem justificar esse fenômeno hemorrágico, né? Tendo ali uma origem hematológica. E a trombocitopenia, que é a contagem reduzida dos valores de plaquetas, é um achado de hemograma muito comum na prática do pediatra, seja numa coleta ambulatorial no consultório ou num atendimento de IPS. E essa alteração ela pode ter a sua origem por processos inflamatórios e infecciosos, como em doenças que interferem quantitativa e qualitativamente na função das plaquetas, e que levam ao comprometimento no funcionamento do complexo processo de coagulação. E a PTI, ela é um dos principais distúrbios de coagulação adquiridos nas crianças e acontece em aproximadamente 5 a 10 para 100 mil crianças por ano e 3,3 para 100 mil adultos por ano. Então, é uma doença muito mais comum em criança. O pico da idade da PTI ao diagnóstico é de 1 a 6 anos, tá? Então, o pico de idade, vamos gravar, de 1 a 6 anos, afeta de maneira igual os dois sexos. A maioria das crianças apresenta uma forma benigna da doença. Então, 85% das crianças com PTI têm uma forma benigna que não precisa de internação, não precisa de tratamento e vai ter uma recuperação espontânea dos níveis plaquetários dentro de 3 meses. Essa forma de apresentação, que é a mais comum, geralmente é precedida por uma infecção viral. Beleza? Então, depois dessa introdução e uma basezinha de epidemiologia da PTI, vamos seguir para fisiopatologia da PTI, que isso é bastante interessante, tá? Então, vamos lá, pessoal. Quanto à fisiopatologia da PTI, a gente sabe que o principal mecanismo imune que resulta em sangramento deve-se à destruição precoce das plaquetas pelo reconhecimento do complexo de glicoproteína plaquetária ligadas ao autoanticorpo da classe IgG, né, pelos receptores FC dos macrófagos, no sistema retículo endotelial. E a maior parte desse reconhecimento, então, dos macrófagos com esses antígenos plaquetários, vai acontecer no fígado e no baço, no sistema retículo endotelial. E essa ligação que vai levar à destruição plaquetária. Bom, como resultado, a duração média das plaquetas na circulação cai de 8 a 10 dias, que é o tempo normal que dura uma plaqueta, para apenas algumas horas. E essas IgGs, elas vão se ligar aos epítopos
de plaquetas e também dos megacariócitos, que são as células precursoras das plaquetas, resultando, além da destruição plaquetária, numa megacariocitopoiese, ou seja, na produção de plaquetas, ineficaz. Então, você tem destruição das plaquetas que já estão prontas e o megacariócito não consegue produzir plaqueta nova. Outros mecanismos, no entanto, podem estar presentes a depender da classificação da PTI. Casos de PTI recém-diagnosticadas e com rápida resolução, já vou dar um spoiler aí, que significa que é uma plaquetopenia até 3 meses do diagnóstico, então é o que a gente chama de PTI recém-diagnosticada. Com uma trombocitopenia prolongada, então são casos que são diagnosticados nesses primeiros 3 meses e não persistem com plaquetopenia, são muito comuns nas crianças depois de um episódio de infecção, principalmente viral, né? E esse fato pode sugerir que algumas proteínas plaquetárias têm semelhança com proteínas de micro-organismos que causaram infecção naquele organismo. Então, pela semelhança entre os antígenos dos vírus, bactérias, enfim, dos micro-organismos e os antígenos da plaqueta, existe uma confusão aí no sistema imunológico que passa a atacar não só aquele micro-organismo, como também as plaquetas. Então, uma história de infecção viral recente ou de imunização também, nas últimas 6 semanas, em particular, quando a gente fala de imunização, a vacina tríplice viral, ela é bastante comum nos pacientes pediátricos que têm um diagnóstico recente de PTI. E aí, nessas condições, hipoteticamente, por uma reação cruzada, as proteínas plaquetárias, um mecanismo imunológico inflamatório vai levar à trombocitopenia. Então, já falamos de 2 mecanismos, um que é a produção de anticorpos contra plaquetas, outro que é a produção de anticorpos que tem uma reação cruzada com micro-organismos ou vacina e os antígenos de plaqueta, e tem um outro mecanismo fisiopatológico que vai contribuir para megacariocitopoiese ineficaz, ou seja, produção ineficaz de plaqueta, nesses pacientes que são os níveis baixos de trombopoetina. Lembra da eritropoetina que estimula a produção de eritrócito? A trombopoetina vai estimular justamente a produção de plaqueta. E a TPO é um regulador primário da produção de plaqueta e nos pacientes que têm PTI, uns estudos evidenciaram que existem valores abaixo da normalidade da trombopoetina. Então, existem esses 3 mecanismos fisiopatológicos que vão justificar o aparecimento da trombocitopenia. Vamos agora seguir adiante para o diagnóstico e classificação da PTI. Então, como é que a gente faz o diagnóstico e como que nós classificamos a PTI? Então, em 2009, há um bom tempo atrás, um consenso internacional definiu uma nova nomenclatura para a PTI. E nessa ocasião, trocou-se o termo idiopático, que antes era, púrpura trombocitopênica idiopática. Foi trocada o idiopático por imune, para enfatizar o mecanismo imunomediado da PTI. E foi também excluída a palavra púrpura, porque os sintomas de sangramento podem ser ausentes ou mínimos. Então, o mais recente protocolo global de PTI, que foi de 2019, ele manteve e reforçou essas mudanças, tá? Então, desde 2019, a gente tem que chamar a PTI de trombocitopenia imune primária. E ele é um diagnóstico de exclusão em que a contagem de plaquetas está abaixo de 100 mil. E não existe nenhuma outra alteração no hemograma. Série vermelha normal, leucócitos também completamente normais. E também não tem nenhuma outra causa que justifique a redução de plaqueta. Isso para a gente diferenciar principalmente de quê? De alguma leucose, tá? De alguma leucemia, que é bastante frequente também na faixa etária pediátrica. Então, para eu falar que o paciente tem PTI, ele tem apenas alteração nas plaquetas. Série vermelha, série branca, tudo normal.
E aí ele coloca aqui uma divisão da PTI em algumas fases, tá? Então, a trombocitopenia imune primária, que é o nome não tão novo, mas é o nome correto da PTI, ela pode ter 3 fases diferentes. Então, a primeira fase é a PTI recém-diagnosticada, que é a mais comum, 85% dos pacientes, que é aquele paciente que tem uma plaquetopenia menor do que 100 mil até 3 meses do diagnóstico. Então, essa é a fase da recém-diagnosticada. Depois, eu tenho a PTI persistente, que é quando a gente tem uma plaquetopenia que é mantida entre 3 e 12 meses do diagnóstico. E nesse grupo de PTI persistente, estão incluídos os pacientes que não atingiram remissão espontânea ou que não mantêm uma resposta completa após tratamento medicamentoso. E um terceiro grupo é aquele que já tem uma PTI crônica, ou seja, PTI com mais de 12 meses de duração de plaquetopenia, tá? A avaliação dos fatores desencadeantes e diagnósticos diferenciais da PTI, ela vai ser baseada na anamnese do paciente, que deve incluir informações sobre sangramentos prévios, histórico vacinal, infecções, doenças de base, sangramentos após cirurgia e uso de medicamentos. Além desses questionamentos, depois do exame físico adequado, bem feito, a realização dos exames complementares, exames laboratoriais com a coleta de hemograma, é essencial para o diagnóstico. Considerando o diagnóstico clínico da PTI, orienta-se então a coleta do mielograma, biópsia de medula óssea, imunofenotipagem e citogenética apenas quando você não tem segurança no diagnóstico de PTI. Ou seja, quando você encontra mais uma alteração no hemograma, então não tem só plaqueta baixa, tem também alguma outra coisa. Se você encontra esplenomegalia ou adenomegalias associadas, então se tem aumento de baço e aumento de linfonodos, isso pode sugerir outra doença, pode sugerir uma leucose, então eu preciso fazer uma investigação mais abrangente. Ou se não houver uma resolução espontânea em 3 a 6 meses, né, do tempo do diagnóstico, ou se houver uma falha de resposta ao tratamento. Então, nessas situações, a gente faz mielograma, biópsia de medula óssea, imunofenotipagem e citogenética, tá? Na suspeita de leucemia e na ponderação sobre o uso de corticoides como tratamento de primeira linha, a coleta de mielograma deve ser fortemente recomendada previamente ao uso de corticoide. Bom, avaliações adicionais podem incluir pesquisa de lúpus eritematoso sistêmico, que pode evoluir com plaquetopenia, e outras doenças autoimunes, como, por exemplo, síndrome do anticorpo antifosfolípide, anticorpo anticardiolipina. Você vai coletar anticoagulante lúpico, anticorpo antinúcleo, imunoglobulinas séricas para fazer essas diferenciações. Infecções crônicas podem levar a quadros de plaquetopenia, como, por exemplo, hepatite crônica, citomegalo, HIV, infecção pelo H. pylori pode levar a plaquetopenia. Algumas imunodeficiências, você pode ter paciente com trombocitopenia de herança genética e também síndrome de falência medular. Mas aí vai ter outras alterações no hemograma. E aí a gente tem, né, ele coloca aqui uma tabela com um mnemônico, plaqueta, esse é o mnemônico, para ajudar na abordagem diagnóstica em pacientes pediátricos com PTI. Então, o mnemônico, ele se chama plaqueta. O P é para pensar na exclusão de diagnósticos diferenciais a partir da história, exame físico e exame laboratorial. O L é para lembrar da pesquisa de infecção de Helicobacter pylori, principalmente em determinadas regiões geográficas. Pacientes que têm PTI crônica sempre são submetidos à endoscopia e pesquisa de H. pylori, para justamente, se a gente identificar o H. pylori na endoscopia, já entrar com tratamento, porque isso pode ser uma causa de plaquetopenia crônica.
PLA. Anamnese bem elaborada, investigar histórico pessoal e familiar, esfregaço periférico, hemograma, exame físico adequado e mielograma quando necessário. Q. Quantificação de imunoglobulinas para afastar imunodeficiências ou antes da administração de imunoglobulina humana intravenosa nas crianças. U. Utilizar a classificação de PTI entre primária e secundária e as fases recém-diagnosticada, persistente e crônica. E. Exame de medula óssea quando pertinente, considerar em corticoterapias, recaídas frequentes e na PTI crônica. T. Testes hematológicos quando o histórico familiar e pessoal forem positivos ou se tiver uma evolução para doença crônica. E A, de novo, afastar etiologias virais. HIV, hepatite, CMV, toxo, Epstein-Barr. Beleza? Esse era o mnemônico. Quanto aos diagnósticos diferenciais, tem uma outra tabela que ele coloca aqui que põe as principais condições clínicas hematológicas e infecciosas que devem ser consideradas quando você tem um paciente com episódios de trombocitopenia que pode estar associado ou não a um evento hemorrágico. E aí a gente tem doenças plaquetárias, síndrome de Bernard-Soulier, síndrome de Wiskott-Aldrich, que é uma imunodeficiência, trombocitopenia amegacariocítica congênita, síndrome de Casa-Baméry, trombocitopenia aloimune neonatal, síndrome da plaqueta cinzenta, púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome de Evans, trombocitopenia ligada ao X, trombastenia de Glanzmann. Seriam outras doenças plaquetárias para a gente pensar no diagnóstico diferencial. Outras doenças que cursam com trombocitopenia que a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial. Anemia de Fanconi, leucemia, doença de von Willebrand, lúpus, CIVD, síndrome do anticorpo antifosfolípide, aplasia de medula óssea, trombocitopenia induzida por medicamentos, hiperesplenismo, imunodeficiências primárias, doenças autoimunes. E das infecciosas, que podem levar à plaquetopenia. Vamos lá. EBV, HIV, hepatite C, CMV, Helicobacter pylori, dengue, malária e outras infecções virais que não estão citadas aqui. Feito. Chegamos naquele momento que a gente vai fazer a quebra para quem é nosso aluno do curso de atualização. Fique aí que você vai seguir o nosso videocast. Quem ainda não é nosso aluno, o que você está perdendo tempo? Faça logo a sua inscrição no curso de atualização da AFIA Ped Papers e você vai continuar acompanhando na íntegra todos os nossos videocasts. Então, para quem não é nosso aluno, um grande abraço. Para quem é nosso aluno, vamos seguir!